Fala rapaziada, saudações vascaínas e temos muitas novidades no vídeo de hoje. O Vasco no mercado atrás de um novo zagueiro e infelizmente essa atual diretoria caindo em contradição, pois liberou Marcelo Alves com o motivo dele ser novo. Porém, esse novo zagueiro tem apenas 26 anos, mas a gente vai trazer detalhes aí dessa negociação do novo possível reforço do Vasco. Vamos falar também sobre uma briga na justiça relacionado à família Miranda, a família do Eurico Miranda, o filho do Eurico Miranda, o Euriquinho e o seu primo, envolvendo aí em problemas dentro do Vasco relacionado a uma dívida de 250 mil reais. Infelizmente, essa bagunça dentro do clube. Falar também sobre a compra de Matias Galarza, um jogador que vem se destacando, e sobre muitas outras notícias. O vídeo tá imperdível, tem muitas novidades e, é claro, você não pode perder. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui no nosso Clube do Coração, não percam o vídeo de hoje e fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, eu vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que tá chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E além disso, também vou pedir para você deixar o seu like, o seu comentário com relação a esse atual momento do Vasco, o que você acha dessa gestão que está dentro do clube, o que você espera também desses próximos 3 anos do Vasco na mão do Jorge Salgado. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Deixa a sua opinião e vou fazer como eu sempre venho, respondendo um a um nos comentários. Mas vamos falar de Vasco da Gama, que é o mais importante, começar falando sobre essa briga, essa bagunça política que está acontecendo dentro do clube. E ontem mais uma bomba estourou que foi relacionada ao Eurico Miranda, mas certamente a família Eurico Miranda. Ontem, na parte da manhã, o sobrinho do Eurico, explicando a situação desde o início, veio aí reclamar, foi até a justiça reclamar de uma dívida de 250 mil reais que o Vasco tinha com ele, uma dívida referente ali a trabalho que ele vinha fazendo dentro do clube. Segundo ele, o sobrinho do Eurico Miranda, para deixar bem claro, ele trabalhou no Vasco dos anos de 2015 a 2019 e não recebia por isso e entrou na justiça cobrando os meses de salário que ficou sem receber, no caso gerando aí uma dívida de 250 mil reais. Depois de tudo, com todo respeito a todos os membros da família Eurico, também ao Eurico Miranda, que é um personagem importante, mas a gente sabe o que aconteceu dentro do Vasco durante o período em que ele esteve na presidência do clube. Depois de tudo que ocorreu com relação, infelizmente, a problemas ali, vem um sobrinho do Eurico Miranda reclamando de dívidas do Vasco da Gama. Porém, o pior aconteceu. O filho do Eurico Miranda, o famoso Euriquinho, veio aí a mídia reclamar e detonar o próprio sobrinho, ou seja, o seu primo. Essa bagunça política que tá dentro do Vasco a cada dia que passa é definitivamente confirmada. Então, o Euriquinho, o filho do Eurico Miranda, veio detonar o seu primo aí nas redes sociais, falou que se mostrou primeiramente indignado com essa situação do sobrinho do Eurico Miranda, né, aí vir cobrar o Vasco na justiça. Falou aí que se colocou o Euriquinho à disposição para testemunhar e ajudar o clube na justiça, porque segundo o próprio Euriquinho, o Vasco não deve nada a seu primo e, além do mais, ele nunca trabalhou para o Vasco da Gama. Ele falou algumas coisas da seguinte maneira: eu estou à disposição do departamento jurídico do clube para provar que ele nunca foi funcionário e para provar que o clube não deve nada a ele. Trata-se de uma ação mentirosa, uma canalice e uma vagabundagem. Ele nunca trabalhou no Vasco e ele nunca recebeu salário do Vasco. Isso eu posso garantir. Então, diversas outras coisas também ele falou ao longo da reportagem, ao longo da matéria, mas confirmando de forma clara que o filho, né, o sobrinho, aliás, do Eurico Miranda, não tem nada a ver com o Vasco, e essa dívida que ele está cobrando na justiça é totalmente uma invenção do próprio sobrinho querendo tirar dinheiro do clube. Então, a que ponto chegou? O Vasco definitivamente virou aí uma bagunça, um território de pessoas que querem tirar dinheiro do clube a todo custo e se aproveitar, de certa forma, do nosso time, do nosso clube do coração, para tomar dinheiro e ter como comércio. É complicado a gente saber das coisas que acontecem
acontecem, mas a cada dia que passa, literalmente o torcedor começa a abrir os olhos para saber quem é quem dentro do Vasco. Pelo menos uma boa atitude que tem que ser falada sim do primo do Eurico Miranda, né, do próprio Euriquinho, aliás, se disponibilizar para ajudar o Vasco da Gama. Mas é claro, briga de família, nós não temos nada a ver com isso, estamos aqui somente para passar as informações para vocês. Não tem nada confirmado, a fundo não sabemos se ele era ou não o trabalhador do Vasco. A justiça vai ser melhor aí para decidir definitivamente o que será feito. Mas vamos seguir, vamos começar a falar de notícias boas. E primeiro, né, ontem tivemos aí de certa forma, a entrevista coletiva que oficializou o Vanderlei como o 6º reforço do Vasco para essa temporada, e vimos ao longo da entrevista também o Alexandre Pássaro. Acredito que desses últimos 10 anos foi uma das melhores contratações do Vasco, o Vasco que sofreu para achar uma pessoa de qualidade que gerenciasse o futebol do clube, que fosse ali o supervisor do futebol do Vasco. E acredito que o Vasco conseguiu achar, em meio a tanto caos aí na gestão de Alexandre Campelo, em meio a tanto caos nesse processo político e também nesse início ruim da gestão do Jorge Salgado, com rebaixamento, salários atrasados. O Vasco conseguiu achar o Alexandre Pássaro, que não é um excelente gestor, supervisor, diretor de futebol, mas para um clube que tinha Zé do Táxi há 3 meses atrás, o Pássaro aí é um dos melhores do mundo, é o melhor cenário possível. E ele vem definitivamente se mostrando ser uma pessoa muito competente, porque estava até mesmo no São Paulo, um clube que vem aí há anos brigando no topo do futebol brasileiro, então tem que sim ter uma competência e vem demonstrando um excelente trabalho dentro do clube. Isso se demonstrou, né, ontem ali, quando ele disse que estava 4 meses já trabalhando com o Vanderlei, conversando com o Vanderlei para dar início, né, e dar sequência a essa negociação, e ninguém sabia de nada. Então definitivamente aquela frase, né, quem trabalha no silêncio tem sempre mais chance, é verdade, uma frase que sempre o Alexandre Pássaro, quando tem oportunidade, fala aí através das suas entrevistas coletivas, e depois que tudo estava concretizado, aí sim que veio a notícia que o Vanderlei seria o 6º reforço do Vasco. Então acredito que usei esse espaço para falar do bom trabalho que o Alexandre Pássaro vem fazendo do clube. Quando tem que condenar, quando tem que criticar, quando tem que mostrar erros, eu mostro, nós mostramos, mas também quando tem que ser parabenizado, esse é o nosso trabalho aqui no canal. E antes de falar sobre o Matias Galarza, sobre reforços, eu gostaria de trazer uma notícia relacionada aos bastidores da Vasco TV ontem, um bastidor que fez muito sucesso. A gente viu o amor e a paixão pelos torcedores do Vasco que moram na cidade de Tombos, em Minas Gerais. O amor incondicional dessa nossa torcida mais uma vez esteve presente lá naquela cidade, torcedores recebendo o time na porta do estádio, na porta do hotel, fazendo carreata praticamente para levar o ônibus do clube até o estádio. A cidade ficou cheia de torcedores vascaínos. E o Cabo, no mesmo bastidor ali após a vitória contra a Tombense, falou a seguinte frase: coloquem na cabeça de vocês que nós vamos longe. Hoje foi só a sequência do começo de um trabalho. O Cano aos 44 estava dando pique atrás de zagueiro de 20 ou 30 metros. Esse é o espírito. Vamos conquistar muita coisa. Então é claro, a gente sabe que o elenco é limitado, a gente sabe que tem muitas dificuldades, falta zagueiro, falta atacante, falta lateral esquerdo, falta volante, falta um time decente, mas a gente sabe que se depender de jogadores e de nós torcedores, independente se estamos apoiando ou não essa gestão, se queremos ou não o Jorge Salgado nessa presidência, a gente sempre vai torcer para o melhor do Vasco da Gama. E há quanto tempo a gente não via 2 partidas do Vasco, independente se jogou bem ou mal nesse último jogo contra a Tombense, foram 2 vitórias seguidas no Campeonato Carioca e agora aí na Copa do Brasil. Então a gente fica feliz com esse início de trabalho. Eu acredito que não foi uma grande evolução, mas o Marcelo Cabo sim fez alguma coisa a mais no Vasco. A partir, em alguns lances, alguns jogos, a gente vê uma pequena evolução na equipe. Esperamos sim que, da mesma forma que ele falou que muitas coisas vão vir, que conquistas irão acontecer, é isso que o torcedor vascaíno espera. E falando agora com relação a Thales Magno, ele ontem postou uma foto aí com relação à sua recuperação, falou que tá com saudade de atuar com a camisa do Vasco da Gama, e é mais uma pergunta a vocês, torcedores, do que mesmo uma notícia. A gente viu que o Léo Jabá foi contratado, viu que o Morato foi contratado, temos o Gabriel Peck brilhando, temos a volta do Vinícius, jogador contestado, mas é tratado como uma joia pelas pessoas dentro do Vasco. E a pergunta que fica é a seguinte: será que o Thales ainda tem espaço dentro do Vasco da Gama? Será que o Thales ainda tem chance e ainda é titular da equipe depois de tudo que vem acontecendo nesses últimos meses? Essa falta de vontade, falta de comprometimento,
Falta de boa performance. Será que quando ele voltar dessa lesão no joelho, algo em torno aí de 1 mês e meio para tratamento, ele ainda será o titular do Vasco da Gama? Deixa aí embaixo nos seus comentários. Segundo ele, está com saudade de vestir a camisa do Vasco e atuar, mas acredito que depois de tanto tempo sem jogar bola, o espaço do Thales foi perdido dentro da equipe titular do Vasco da Gama. Mas vamos seguir e falar agora com relação a reforços e a Matias Galarza. É um jogador que vem se destacando aí nesse início de temporada do Vasco. A gente tem visto um jogador que veio, para quem não sabe, lá do Olímpia do Paraguai, um jogador novo que atuava no sub-20 da equipe e veio para o Vasco por empréstimo para atuar nas categorias de base. Surpreendeu, acredito, tanto a comissão técnica, tanto a diretoria, mas principalmente nós torcedores. Um garoto novo que veio por empréstimo de um time de fora do Brasil se destacar tanto e chegar ao profissional com tão pouco tempo de casa, tão pouco tempo de Vasco da Gama. Muitos torcedores começam a se perguntar por que a diretoria não compra, tem que correr atrás, tem que comprar o atleta, porque para quem não sabe, o contrato dele de empréstimo com o Vasco vai até janeiro de 2022, ou seja, o Vasco tem aí 7 meses ainda com o jogador dentro do clube, porém o Vasco tem a opção de compra e tem a prioridade. Mas deixando bem claro, essa opção e essa prioridade não quer dizer que o jogador é do Vasco, só basta o Vasco chegar e dar o dinheiro. Não, se um time, se um clube chegar e dar uma proposta amanhã, se for o caso, o Vasco tem que cobrir a proposta, senão o Matias Galarza vira jogador aí desse clube que fez a negociação, no caso, com o clube do Matias Galarza de origem, que é o Olímpia. Ou seja, o Vasco precisa correr com urgência. Se quer o jogador, tem que tirar dinheiro do bolso e tem que pagar aí o Olímpia para ter em definitivo o atleta. Porém, para deixar bem claro a vocês, uma dúvida que vem acontecendo dentro da torcida do Vasco. Para quem não sabe, o Matias Galarza veio por empréstimo, volta a repetir, e tem um valor fixado no passe de compra. Esse valor aí tá no caso, né, valor aí de $1 milhão, que seria referente a 5,5 milhões de reais. Muita grana por um atleta de 18 anos, se eu não me engano é a idade do Matias Galarza, que não está firmado ainda aí como um jogador, tá brilhando, tá se destacando, mas é uma joia, é uma promessa, não uma certeza. Então é a pergunta que eu faço a vocês e acredito que a diretoria atual do Vasco também faça. Será que vale a pena pagar o Matias Galarza? Eu acredito que se o Vasco tivesse dinheiro, que é algo que infelizmente a nossa diretoria não tem, não é querendo reclamar, não é querendo bater aqui agora no Jorge Salgado na sua diretoria, mas a gente sabe que infelizmente o Vasco atualmente não tem uma situação financeira das melhores, não tem um investimento, então tirar 5,5 milhões do bolso agora não é algo fácil para uma diretoria que ainda deve 1 mês de salários atrasados, então teria que fazer algo com muito sigilo, muito critério ali para tirar esses 5 milhões do bolso e pagar o Matias Galarza. Mas deixe a sua opinião, o que você acha? Vale a pena tirar 5 milhões para pagar o jogador aí que ainda é uma promessa? Temos 7 meses ainda para que ele se concretize como definitivamente um jogador e saia assim de ser somente mais uma promessa no elenco vascaíno. Mas vamos seguir e trazer aqui a última notícia, as últimas notícias, que é com relação a novos reforços que podem vestir a camisa do Vasco da Gama. Primeiro, falar com relação a 2 jogadores que já estavam sendo especulados há um tempo, que é o Rodrigo Lindoso e o Bruno César. O Rodrigo Lindoso ainda não temos uma definição das negociações. Ontem, mais uma vez, tivemos notícias que o Inter liberou em definitivo o atleta, inclusive eu trouxe vídeos falando sobre isso. O Rodrigo Lindoso não faz mais parte dos planos da diretoria do Inter para a próxima temporada, ou seja, caminho aberto para o Vasco, no caso, entrar em uma negociação e tentar ter o jogador em definitivo, porém é aguardar. Não temos notícias, a gente sabe que o Pássaro está trabalhando em extremo sigilo aí nesses últimos tempos, pode ter uma negociação e nós torcedores ainda nem sabemos. Então vamos aguardar. Porém, por enquanto, segundo fonte, ainda nenhuma negociação feita. E falar com relação ao Bruno César, que é outra dúvida aí dos torcedores. Vem se destacando no Campeonato Português, do Penafiel, que é o clube atual dele, tem contrato até o meio do ano, até maio aí desse ano, por empréstimo que ele está jogando no Penafiel. O Vasco paga 70% dos valores do atleta, do salário, no caso, o Penafiel apenas 30%. O Vasco procura um 10, o Bruno César, volta a repetir, vem se destacando muito, e esse 10 do Vasco pode ser sim o Bruno César para essa próxima temporada. Volto a falar da mesma coisa que falei com relação ao Rodrigo Lindoso. Nada certo, não há negociações para uma possível volta, mas o Bruno César, segundo notícias também, ficaria muito feliz e gostaria sim de retornar e fazer com que o Vasco tenha o acesso novamente à Série A e participar dessa reconstrução do clube. E para finalizar o vídeo, falar com relação ao Léo Santos, um zagueiro aí que está sendo monitorado pelo Vasco, um novo reforço que pode pintar
aí no Gigante da Colina. O Vasco está monitorando o zagueiro, ele atualmente é do Ituano, tem se destacado nesse início de temporada pelo Ituano no Campeonato Paulista, um zagueiro alto aí, que tem passagens por Ponte Preta, Criciúma e vem sendo um dos maiores destaques aí dessa equipe no Campeonato Paulista, que no caso é o Ituano. Para quem não sabe, é um defensor, tem 26 anos e tem a bola aérea como destaque do atleta e infelizmente um dos pontos mais fracos aí do Vasco nessa atual temporada. Para vocês entenderem do que estou falando com relação a destaque, o zagueiro tem uma média de 75% de duelos aéreos vencidos, ou seja, quando a bola vai na área do time dele, 75% das vezes ele consegue tirar a bola. Então é um zagueiro de extrema qualidade. E o Vasco, desses últimos anos, principalmente do último ano, o melhor jogador foi o Miranda, que teve apenas 69% dos duelos vencidos. Ou seja, esse zagueiro, Léo Santos, consegue ser melhor na bola aérea do que o Castan, do que o próprio Marcelo Alves, do que o Miranda, do que o Ricardo Graça, do que todos os jogadores que estão atualmente dentro do elenco do Gigante da Colina. Ou seja, é um bom jogador, considerado como uma das grandes promessas e revelações desse atual Campeonato Paulista. Devem ter outros clubes de olho no atleta, mas o Vasco monitora com força a situação do Léo Santos. Pode vir jogar aí com a camisa do Vasco para essa próxima temporada. Não vou criticar o atleta, porque pelo que parece é um jogador de qualidade, mas aí o torcedor vascaíno, é claro, começa a cair em contradição. O Alexandre Pássaro, lá no início do ano, havia falado o motivo pelo qual liberou o Marcelo Alves, que era um jogador novo, o Vasco precisava de jogadores mais maduros, ou utilizar os novos que são da base. E um jogador de 26 anos é um jogador novo, de certa forma, não é um jogador velho, e um jogador que não tem passagens por clubes grandes, que não tem experiência. É, como eu disse sobre o Matias Galarza, uma promessa, não é uma certeza. Porque se fosse uma certeza, estaria um grande clube do futebol brasileiro. Ou seja, contradição na fala do Pássaro. Acabei de elogiar ele, mas estou falando sobre isso. Infelizmente, acredito que se era para trazer um zagueiro de 26, era melhor ter ficado com o Marcelo Alves. Porém, não tem nada certo, é apenas uma monitoração dessa atual diretoria da parte de futebol do Vasco com relação ao Léo Santos. Se você conhece o atleta, deixa aí nos comentários a sua opinião com relação à possível vinda do jogador. Tivemos muitas notícias do vídeo de hoje, o vídeo acabou ficando muito grande, mas infelizmente são notícias e notícias têm que ser todas elas levadas a vocês, torcedores. E se você curtiu o vídeo, deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha que eu tenho que melhorar, deixa o seu like, deixa o seu dislike, e se inscreva no canal principalmente para que eu possa bater os 30 mil inscritos, falta pouquinho e eu preciso muito da sua ajuda, rapaziada. Mas muito obrigado mais uma vez por você ter assistido, compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, muito obrigado mais uma vez por você ter assistido esse vídeo até o final e é claro, como eu sempre falo, saudações vascaínas!